E agora nós vamos falar de novo de mercado financeiro, um dia de muita pressão desde a abertura dos negócios. Agora o dólar até amenizou um pouco a alta, sobe 0,43%, a cotação de venda do comercial está em R$ 5,40. Logo pela manhã subiu mais de 1%, Bolsa de Valores agora recua 1,41%. As bolsas europeias atingiram aí durante boa parte do pregão quedas na faixa dos 3%. Reino Unido, por exemplo, fechou em 3,38 de queda. França 3,74, nos Estados Unidos também movimento negativo, e vamos falar sobre isso com o Sérgio Machado, que é sócio-gestor da Trópico SF2. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom, Sérgio, é um dia de mercado aí que tem tudo para dar errado, para estar muito pressionado. Na verdade, já se antecipava uma abertura muito pesada, e eu queria sua análise desse comportamento, por favor. Na verdade, Denise, a gente vem já, se prestar atenção, a taxa de juros aqui no Brasil ela tem subido há 2 meses. Inclusive, as reuniões do Copom nesse período acabaram ajudando a manter o nervosismo, né? Porque claramente parece que o Copom resolveu ousar demais, né? Então, a gente tem um discurso do comitê que, olhando para os riscos internos de uma forma muito leniente, me parece. Então, de alguma forma, você tem tido um mercado que vinha piorando, as curvas longas, né, as taxas de juros projetadas por os anos à frente, elas têm subido de forma consistente. E na semana passada começou a acontecer um outro fenômeno, esse para mim muito mais preocupante, que foi a falta de interesse nos players, nos compradores, nos títulos públicos federais, tá? Principalmente naqueles indexados à taxa básica, a taxa Selic, né? Então, para se ter uma ideia, esses títulos que vinham tranquilamente até umas 2 semanas atrás, sendo negociados com um deságio de 300 pontos, eles hoje estão sendo ofertados com 1.500 pontos de deságio, né? E sem muito interesse de compra. O que isso daí demonstra meio claramente é que esses títulos eles carregam a taxa do dia a dia, né? Que são esses 2% que foram abaixados na penúltima e mantidos na última reunião. E parece que não existe interesse em segurar esses papéis. São taxas que não têm atratividade. E o que é pior é que isso aí começa a contaminar toda a classe de ativos financeiros, né? Então, as LTNs que são pré-fixadas, apesar de pré-fixadas, elas estão exigindo um prêmio sobre a curva futura de juros. Então, isso é uma coisa que não acontecia há muito tempo, né? Então, você começa a ter isso daí. Você imagina, se nos títulos públicos federais, que são a espinha dorsal do risco no Brasil, você tem essa pressão, isso daí corre um risco muito grande de contaminar toda a estrutura de captação de dívida privada também. E a gente pode ter, então, um fenômeno parecido com o que aconteceu em março, né, que onde você teve uma grande pressão de venda dos títulos privados, e isso daí, queira ou não, afeta a Bolsa, afeta tudo, né? A gente está mexendo no preço básico da economia brasileira, que é a taxa básica de juros. Então, eu acho que hoje a gente pegou a carona lá fora, né? Lá fora, de alguma forma, alguns bancos estão sendo questionados de práticas não muito de boa qualidade ou condenáveis no passado, na parte de cuidado com lavagem de dinheiro, coisa e tal. E isso, então, botou um holofote muito grande no sistema bancário internacional. E no europeu a gente tem que tomar um cuidado maior ainda, porque sabidamente o sistema financeiro europeu tem passado por maus momentos, vamos dizer, são bancos que estão muito frágeis, e uma situação dessas é extremamente preocupante. No caso dos bancos americanos, também a gente tem uma preocupação, porque lá
você está tendo um nível de perdas aí por causa de inadimplência grande. No Brasil, a gente escapa um pouco disso, porque nós temos um sistema financeiro extremamente sadio. E uma outra coisa também, aqui as práticas, as boas práticas bancárias, elas também têm tido um nível de controle muito maior, né? Então, eu não vejo muito, eu acredito muito no sistema financeiro brasileiro. Eu acho que a gente está, por incrível que pareça, nós somos dos sistemas mais fortes do mundo, tá? A gente tem um problema que é muito concentrado, são bancos muito grandes, mas você tem a vantagem que eles são muito fortes, né? Não tem o caso dos bancos, tipo um banco da Alemanha, que é um Deutsche, que é um banco gigantesco, mas está muito frágil, né? Então, eu acho que o que a gente pegou foi essa carona. Nós temos um erro interno, que é o nível de juros que a gente está praticando, e do lado externo a gente tem aquele negócio que todo mundo, de alguma forma, questiona um pouco a sanidade do sistema financeiro internacional. Por quê? Porque ele tem vivido à base de doses cavalares de morfina, né? Os bancos centrais, tanto americano como europeu, têm injetado quantidades maciças de recursos, né, para manter a economia andando. Mas com isso ele gerou vamos dizer, uma distorção na formação de preços, né? Os ativos financeiros internacionais, eles estão inflacionados em virtude desse volume de recursos muito grande que tem sido injetado. E ele tem sido injetado com uma certa não tanto cuidado, né? Tem uma coisa colocada meio que à la louca, vai se comprando título, vai se injetando dinheiro e a economia começa a andar meio que aos trancos e barrancos. Mas também nas últimas, o que aconteceu? Já na semana passada tinha levantado uns coelhos que, nos discursos de que esse modelo de injeção ele estaria meio que se exaurindo, né? Então, tem essa preocupação também, de até quando os bancos centrais vão manter, e isso daí, eventualmente, foi o que ajudou a gente ter esse reflexo tão forte, né? Porque você está tendo as bolsas americanas caindo da ordem de 3%. O Brasil até que hoje está super bem comportado, quando a gente cai no 1,30. É que nós também já tínhamos, semana passada foi meio pesada para nós. Agora, Sérgio, continua a pressão da curva de juros, inclusive para o nosso internauta e ouvinte poder entender, quando você fala de prêmio adicional e tudo mais, é que nós temos uma curva de negociação do mercado que se cobra por esses papéis com taxas bem superiores à taxa básica, hoje 2%. E o que trouxe uma certa frustração para o mercado na semana passada foi que o Banco Central não demonstrou preocupação com aqueles fatores que preocupam o mercado, que seria a questão fiscal, a própria inflação, e sinalizando que pode manter a Selic em 2% por muito tempo, não é? Exato, mas é aquele negócio, a vantagem de você da curva futura é que a gente enxerga a insatisfação. Por exemplo, hoje a gente tem a taxa de janeiro de 2025, né, uma taxa de 4 anos e pouco, ela está pagando 6,40 agora, nesse instante. Chegou a 6,50 pela manhã e vem de 5,60 de 2 semanas atrás. Ou seja, você imagina, hoje a gente tem 2% corrente e temos em 4 anos e 3 meses, 6,40. Você vê que o mercado já está premiando essa curva, ele já está cobrando um preço. E isso demonstra o quê? Que os investidores não acreditam. Então, você pega a taxa de janeiro 22, que é 1 ano e 3 meses para cá, está acima de 3%. Então, ou seja, ele já tem implicitamente uma alta na taxa de juros básica de quase 100%. Porque se você demorar 6 meses para aumentar para 4%, você vai ver que a taxa média de aqui lá, 2 com 4, vai dar esses 3. Então, ou seja, os mercados futuros
já precificam uma necessidade de aumentar a taxa de juros e cada vez mais crescente, porque o problema é esse. Quanto mais a gente atrasa em dar o remédio para o doente, pior vai ficando a doença, né? Então você vai precisar doses maiores e que eventualmente podem não dar resultado. Você pode ter um problema de uma certa hora, você tem um descontrole de taxa. Esse é o problema. Então hoje as curvas futuras já apresentam um prêmio muito grande implícito. E o que a gente passou a ter na semana passada foi esse prêmio adicional, que é aquele negócio que o cara estava cobrando numa LTN, eles estão cobrando até hoje, um prêmio adicional. Então, por exemplo, a janeiro 24, que é a LTN mais longa negociada agora, ela está negociada com 25 pontos. Ou seja, além dos 5 e tanto, você bota mais 25 pontos para o investidor comprar esse papel. É isso, nós conversamos com o Sérgio